Eu sou a Catarina. Olá, eu sou a Andreia. Juntas apresentamos o Pod Mais Amor. E agora que deste play neste episódio, respira fundo, relaxa, abre o teu coração e vamos por mais uma conversa. Bom dia, Andreia. Bom dia, Cat. Estamos aqui para mais um dos nossos episódios do podcast Pod Mais Amor. É verdade, o terceiro episódio. E desta vez, novamente connosco, e vamos falar sobre um tema que até nos foi sugerido por um ouvinte no Instagram, que falava do amor próprio. E hoje é este o tema que nós propomos falar aqui. Uhum. Andreia, tu que é o amor próprio é um tema que tu trabalhas muito, queres ajudar as pessoas a perceber o que é que isto significa? O que é o amor próprio? Uhum. Olha, eu espero trazer alguma clareza, não só às pessoas, mas também a mim, porque eu também estou nesse processo de aprender sobre amor próprio. Olha, eu comecei a trabalhar com amor próprio porque precisamente foi uma das lacunas que encontrei no meu processo pessoal. Eu sempre fui uma criança, uma adolescente desejosa de atenção, de ter atenção. E então a importância que eu dava à opinião dos outros, a importância que eu dava à forma como os outros se sentiam em relação a mim, sempre me deixou muita margem na minha vida para me sentir ou muito feliz quando estava tudo bem com os outros, ou muito alarmada, muito alerta quando alguma coisa não estava assim tão bem. Então, quando comecei a trabalhar com desenvolvimento pessoal, quando comecei a pesquisar sobre amor próprio, foi mais ou menos em 2013, 2014, e eu senti que era aí o meu caminho. Não sei se profissional na altura, acho que ainda não estava clara em relação a isso, mas pessoal sabia de certeza que iria passar por aí, não é? E lembro-me que o primeiro conteúdo que fui aprender sobre amor próprio foi com a psicóloga Diana Coimbra Gaspar, que aliás eu adoro. Ela tinha um curso de amor próprio na Dharma 5 Academy, e eu lembro-me de olhar para aquele conteúdo todo e aprender sobre os conceitos que ela ali apresentava e eu pensar, meu Deus, eu tenho tanto trabalho para fazer nisto, eu tenho tanto caminho para percorrer nisto, mas ao mesmo tempo isso não me assustou. Isso entusiasmou-me e despertou realmente em mim aquela vontade de arregaçar as mangas e começar. Depois eu percebi que não era para ir com tanta pressa, nem com tanta sede ao pote. Não era para isso, não era para ir buscar tipo a retroescavadora, começar a desenterrar coisas e ali tapar o buraco e já está. Não, percebi que era uma coisa, um trabalho mais subtil, mais gentil, assim que tu vais devagarinho, com carinho até, com gentileza, puxando cada coisinha e também aceitando as coisas que ainda estão por arrumar e ainda estão abertas, não é? Então foi engraçado que eu acho que foi das coisas que mais me prazer me deu, né, no meu percurso enquanto pessoa, enquanto mulher, foi trabalhar a relação que eu tinha comigo, porque eu percebi o impacto que isso teve na minha qualidade de vida, na forma como eu me sinto, na forma como usufruo da vida, desfruto da vida, aumentou a minha qualidade de vida e aumentou a qualidade das minhas relações, porque eu consigo ir para elas de uma forma mais autêntica, mais serena, mais disponível para acolher o outro também na sua autenticidade. É? E isso mudou muita coisa, inclusive mudou pessoas na minha vida. Inclusive mudou a forma não só como me relaciono com as pessoas, mas também pessoas que antes me eram próximas e deixaram de ser,
e o contrário, antes outras pessoas que não me eram próximas ou mundos a que eu não me abria e passei a abrir. Então Sim, é um tema muito querido para mim. sim, porque o amor próprio é Ias dizer sim, então, ias partilhar alguma coisa. sim, o amor próprio é, no fundo, o amor que eu sinto por mim, independentemente daquilo que eu faça, ou mesmo por vezes eu fazendo coisas que não eram aquilo que eu queria, dizer alguma palavra que não tenha gostado, mas eu amar-me mesmo assim, não me... É isso? Sim. Eu acho que nós temos sempre uma relação connosco, quer a gente, quer tenhamos consciência disso, quer não. E essa relação pode ser de amor, né? E nesse caso dizemos que é uma relação de amor próprio, ou essa relação pode ser de outro tipo, pode ser uma relação de desconexão, pode ser uma relação de, de crítica, pode ser uma relação até tóxica, não é? Portanto, quando falamos de amor próprio, falamos que a relação que temos connosco tem a intenção de ser uma relação com base no amor. E sentir amor por nós é um bocadinho isso, é ter este olhar amoroso, que envolve a autoestima, envolve o autocuidado, envolve a confiança, a relação de confiança. Eu gosto muito de propor este exercício às pessoas com quem eu trabalho amor próprio, que é: o que é para ti importante numa relação de amor? E agora pensar aqui no amor de uma forma mais lata, não só no amor romântico, mas no amor pela família, no amor pelos filhos, no amor pelo trabalho, no amor pelos colegas, o que seja. O que é para ti muito importante numa relação, para que ela seja de amor, para que ela seja uma relação de boa qualidade para ti. E normalmente quando as pessoas pensam nos grandes valores que colocam nessas relações, sei lá, confiança, para mim é muito importante a confiança, para mim é muito importante a honestidade, para mim é muito importante a autenticidade, para mim é muito importante a liberdade, para mim é muito importante a gentileza, para mim é muito importante a saúde, o partilharmos um estilo de vida saudável. Então, aquilo que é importante para ti numa relação, esses valores que tu queres ver na relação com o outro, deveriam ser também, ou poderiam, mas neste caso, se tudo estivesse alinhado em ti, seriam também os valores que definem a tua relação contigo mesma. Então, se tu, para ti, confiança é fundamental na relação com o outro, na relação contigo também. Também tem que ser. Também precisas dessa segurança em ti, de ti para ti. Porque senão, esses valores que são tão importantes para ti, tu vais estar sempre a preencher necessidades que eles criam, sempre a partir da relação com o outro. E aí pode então entrar naquelas dinâmicas de dependência, tu dependes do outro para preencher necessidades tuas, para viver valores que são importantes para ti, porque contigo tens essa dificuldade. E uma das formas que eu digo, deixa-me só acrescentar isto, porque acho que pode fazer diferença. Uma das formas que eu gosto de discernir se a pessoa está em alinhamento consigo, na relação consigo, é perguntar se ela se sente bem a sós. Porque a diferença entre estar na solitude ou estar na solidão, muitas vezes depende de como está a relação contigo naquele momento. Se a relação contigo é uma relação em que tu não preenches grandes necessidades, provavelmente vais experienciar mais solidão quando estás sozinha ou quando estás a sós. E se por outro lado a relação contigo for uma relação onde ficas satisfeito, ficas preenchida, quando estás a sós experimentas solitude, experimentas a sensação de completude, mesmo não estando ali ninguém para interagir naquele momento. Acho que para mim ajuda-me a distinguir se estou num bom momento na relação comigo ou não. É curioso, realmente nunca tinha pensado nessa diferença, mas lá está, se nós nos sentirmos bem estando sozinhas ou quando estamos sozinhas, pode ser um indicador de que a nossa relação connosco está boa ou está num bom momento, Sim, digamos. sim.
Tu estavas a falar que ao longo do teu crescimento, e acho que todos nós, de certa forma, nos identificamos um pouco com isto, porque vamos tendo algumas dificuldades em nos aceitarmos, lá está, como nós somos. E acho que também tem a ver com, tu há pouco estavas a dizer que a base do nosso amor próprio também é uma boa autoestima. Sim. E nós sabemos que socialmente há alguma confusão de alguns termos, como a autoestima e a autoconfiança, por exemplo. E até eu, quando vou falar com alguns profissionais, e não só, por exemplo, sobre as minhas filhas, eu consigo perceber que existe esta confusão, e que muitas vezes as pessoas estão a falar em autoconfiança, mas pensam que estão a falar de autoestima, e não. E dizem, porque ela quer muito empenhada e quer muito mostrar que é capaz. Isto não é autoestima. Significa muito autoconfiança, que é eu quero ser capaz, eu quero ter bons resultados. E a autoestima seria a pessoa não estar... Eu gosto de mim independentemente do resultado. Sim, eu posso estar a ter um bom ou mau resultado e para mim, pronto, está tudo bem, eu sei do que é que sou capaz, ou sei o que é que eu sou. Não precisa de estar tudo bem, porque, por exemplo, se a necessidade da pessoa, se a criança tiver uma necessidade muito de se sentir importante e reconhecida, não vai estar tudo bem perder ou não conseguir fazer. Mas ela não coloca o seu valor em causa, ela não coloca o ser amada em causa. Ela não depende de gostarem do desenho dela para ela se sentir amada e especial. E eu acho que aí é a diferença, que é, eu até posso perder ligeiramente a confiança na minha capacidade ao fazer o desenho, ou fazer aquele trabalho, ou fazer aquela situação em específico, porque não correu bem, porque tive um mau resultado, mas eu não ponho o meu valor em causa pelo processo. Ao passo que, se eu não tiver autoestima, se eu não tiver essa estima por mim, e em criança isso ainda está em desenvolvimento e depende em grande escala da estima que os adultos me devolvem em relação a mim e ao meu comportamento, se eu não tiver uma boa autoestima, quando eu estou no processo e falho, eu ponho tudo em causa e muito provavelmente nem quero voltar a tentar, porque o sofrimento é tão grande, quer dizer, eu não sou boa naquilo que faço e ainda não recebo o elogio, ou pior, ainda exponho-me à crítica, pode ser muito perturbador para quando falta autoestima e a autoconfiança ficou ali abalada. Mas acho que podemos mergulhar um bocadinho e distinguir aqui um bocadinho mais entre uma coisa e outra. Sim, a autoestima é o ser, é eu, independentemente daquilo que faça ou não, do que tenha ou não, atribuo-me valor por aquilo que sou, e a autoconfiança é o ter, é o conseguir, não? Eu atribuo-me valor pelo que consigo ou não consigo atingir. São conceitos que se confundem porque eles no fundo estão interligados, ou podem estar, porque a autoconfiança é a questão de eu conseguir ou não conseguir fazer alguma coisa, atingir algo. Se eu não conseguir, mas tiver uma autoestima, ok, eu tenho valor, eu acredito que tenho na mesma valor, isso não me vai afetar a autoconfiança, eu não vou desistir, como tu estavas a dizer, pronto, vou tentar novamente. Se eu tiver uma autoestima mais em baixo, ou seja, não tão segura, se falhar, vai afetar vai afetar também a minha autoconfiança, e se calhar desisto mais facilmente, não vou voltar a tentar. E também sabemos que a autoconfiança está muito relacionada, ou também pode ter impacto na autoestima. Se eu consigo fazer determinada coisa, também vou aumentando, ou melhor, não é o aumentar a autoestima, mas... Vou sentir-me mas... bem em relação a mim, não é? Sim, sim. Vou-me sentir bem em relação a mim.
Olha, Sim. eu acho que uma boa forma de perceber essa conexão entre as duas coisas, entre a Uhum. autoestima e a autoconfiança, é tirarmos um bocadinho o auto e deixar a estima e a confiança, não é? E até pensar nisto na relação com o outro. Se eu tenho muita estima por alguém, se eu gosto muito dessa pessoa, se eu tenho uma boa ideia em relação a ela, é mais provável que eu confie nela. E se ela fizer alguma coisa que não me agrada, ou que me desiludiu de alguma forma, ou que me magoou, porque eu tenho muita estima por ela e porque gosto muito dela, eu vou conversar e vou tentar resolver aquele conflito. E provavelmente volto a sentir confiança porque tenho muita estima, não é? Agora imagina, noutra situação em que eu não tenho muita estima por alguém, não tenho assim grande ideia daquela pessoa, até tenho um bad feeling, não é? About it, tenho ali um pezinho atrás, e essa pessoa comporta-se de uma forma em que eu me sinto desconfortável, ou porque me senti magoada, ou porque me senti desiludida, ou porque confirmou já as ideias que eu tinha em relação àquela pessoa. Há muito pouca probabilidade de eu voltar a dar-lhe o benefício da dúvida, não é? Voltar a sentir confiança naquela pessoa, porque eu já não tinha uma grande estima por ela. E é como se a confiança ficasse muito reforçada pela autoestima. Não é? Agora, como nós fomos crescendo numa sociedade muito voltada para o fazer, para o concretizar, para o alcançar e para o resultado, para os números, não é? Na escola tu não és avaliado nas tuas social skills, não é? Tu não és avaliado no quão bem tu tratas os outros, ou no quão bem tu interages socialmente, ou tu não és avaliado no quanto tu tens a capacidade de, de ajudar, de colaborar. Tu és avaliado pelos resultados que tu apresentas, não é? O que gera às vezes até um bocadinho de competição, quem teve a melhor nota, quem deu menos erros, quem conseguiu ler melhor, não é? Então o que é que significa? Que nós, enquanto sociedade, valorizamos muito o fazer, o ter, Ter. o alcançar, não é? Todos os verbos de ação, não é? E associamos isso muito à identidade da criança. E como tu estavas a sugerir e muito bem, a autoestima é sobre quem eu sou. A pessoa gosta de mim pelo que eu sou. Eu gosto de mim por quem eu sou, independentemente do fazer, do ter, do alcançar, do realizar, não é? Mas quando vamos para os contextos sociais, não é? Para as nossas relações, seja na escola, seja na família, toda a gente nos elogia e nos reconhece pelo fazer, pelo ter. Teve muito boas notas. É muito boa aluna. E confundem um bocadinho isso com a identidade. Ou, por exemplo, a criança está a ter um comportamento que o adulto não consegue lidar. Acha errado e quer parar o comportamento sem entender de onde ele vem, não é? Muitas vezes ouvia-se a frase: assim já não gosto de ti, assim estás a ser Uhum. mau, ou estás a ser má, assim está a ser uma má menina ou um mau menino, assim já não gosto de ti. Então, uh, isto se chama amor condicional. Eu gosto de ti quando tu te comportas de uma forma que me agrada e apresentas resultados que me agradam, não é? E me fazem sentir bem em relação até à mãe ou ao pai ou ao adulto que eu sou na relação contigo. E não consigo demonstrar o amor que sinto por ti. Eu ia dizer não gosto, mas acho que não é bem isso. Não consigo demonstrar o amor que eu sinto por ti quando tu te comportas de uma forma que me desafia, que me faz sentir desautorizada ou que me faz sentir desrespeitada, não é? E aqui vem a dificuldade depois de crescer com uma autoestima boa, que promova uma autoconfiança também ela saudável. E há muitas crianças, sobretudo as crianças que sentem mais necessidade de ter atenção, de se sentirem importantes, de sentirem-se vistas, ouvidas, reconhecidas, hum, são crianças que qualquer atenção que tu lhe dês vai preencher esta necessidade, mesmo que não seja de uma forma ecológica. E depois vão procurar então a aceitação por essa forma, Por essa pelo forma. conseguir fazer, pelos resultados. Isso, e até se podem tornar overachievers, não é? Pessoas que alcançam grandes feitos, mas que nunca se sentem com valor, nunca se sentem realmente amadas.
E às vezes, até tarde demais na vida, descobrem, pá, mas eu não queria ser amado pelo que eu tenho, ou eu não queria ser amado pelo que eu consegui, eu queria ser amado por quem eu sou, não é? Queria sentir confiança que as pessoas que estão ao meu lado estão porque me amam a mim, e não ao que eu tenho, ao que eu consigo proporcionar, ou às medalhas, ou aos lugares que eu consegui aceder. Não é? Então, Andreia, como é que nós numa sociedade tão para o ter e para o fazer, apercebemos-nos se calhar mais tarde que não é por aí que nós queremos ir, mas já temos uma noção de valor próprio muito, muito limitada ou até condicionada. Uhum, uhum. Como é que nós conseguimos trabalhar isto no nosso dia a dia para aumentarmos o nosso amor próprio, o nosso autoconhecimento, Uhum. nesse sentido? Sim, olha, eu gosto muito de uma frase do Rudi Francisco, que é I'm still learning to love the parts of myself that no one claps for. Né? Eu ainda estou a aprender a amar as partes de mim às quais ninguém bate palmas. Então é um bocadinho tu começares o teu amor próprio por onde tu sentes que mais falta ele faz. Se tu tens uma relação de muita crítica interior, começa pela tua voz interior. Talvez trabalhar um bocadinho a comunicação mais consciente, tirar o julgamento, colocar um bocadinho. E não precisas de ir para o extremo oposto, vou tirar a crítica e vou só elogiar. Não, basta começar tornando-te consciente das críticas e questionando-te. Eu falaria assim com uma pessoa que eu amo? Se eu continuasse a falar assim com essa pessoa que eu amo, por quanto tempo eu nutriria esse amor? E seria uma relação de amor. Então, começando por esses bocadinhos que são com gentileza, sem pressionar a agora nunca mais te criticares. Mas cada vez que a crítica surgir, procurar estar atenta, procurares observar e trazer um bocadinho de gentileza e compaixão. Não criticando a crítica, mas acolhendo-a e integrando-a também com compaixão. Não sei se foi um bom exemplo. Sim, porque, pronto, lá está, é nós também, é nós olharmos para a relação que temos connosco como uma relação muito importante e que Sim. muitas vezes nós estamos muito preocupadas em melhorar as relações que temos com os nossos filhos, com o nosso marido, no nosso trabalho, e esquecemos-nos de melhorar a relação que temos connosco. E era o que tu estavas a dizer no início, a relação que eu tenho comigo depois vai ter muito impacto na relação que eu tenho com os outros, porque se eu conseguir fazer comigo, levar para a relação que tenho comigo valores importantes para mim, vou conseguir fazê-lo com os outros de uma forma mais fluida, e depois até possivelmente vou conseguir, não é escolher, mas lá está, as relações que eu tenho também vão se alterar, vão-se reorganizar, porque aquilo que eu vou buscar a uma relação já não é aquilo já não é o que é importante para mim, portanto, porque foi engraçado quando eu fiz contigo o desafio do seu amor da tua vida e que eu vinha de uma perspectiva de melhorar a minha relação com as minhas filhas e estava muito focada nisso. E foi quase tipo uma revelação quando tu falaste, não é, no amor incondicional por nós mesmos. Uhum. E eu disse, pois realmente uma pessoa está sempre na busca de melhorar a relação com as outras pessoas. Uhum. E agora eu quero praticar comunicação consciente com as outras pessoas, eu quero ser mais autêntica com os outros, mas e connosco? Isto fica a faltar. Este olhar para a minha relação que eu tenho comigo. Sim, sim, porque olha, quando eu comecei esse curso de Ser o Amor da Tua Vida, foi um bocadinho a minha intenção era levar a um formato em que eu pudesse colocar as pessoas em perspectiva sobre o que colocam na relação que têm consigo e conscientes que essa relação existe.
mesmo seja ou não trabalhada de forma consciente. E é engraçado que é aquilo que tu dizes, muitos de nós, às vezes, começa por todos os lugares, começa por querer procurar a relação romântica, a melhorar essa relação de casal, começa por querer melhorar a sua parentalidade, a relação que tem com os seus filhos ou com os seus enteados, começa por outras portinhas, mas que no fundo eu vou para essas relações com o que eu tenho dentro de mim. E não quer dizer que, agora porque eu percebi que tenho aqui desafios na minha autoestima e no meu amor próprio, não vou conseguir nutrir a autoestima das crianças com quem eu interajo, ou para quem eu sou um adulto de referência. Não é nada disso. É um trabalho que pode ser feito em paralelo e em conjunto, e aos poucos, não é? Eu até acho que ajuda o facto de ires trabalhando o teu amor próprio à medida que também trabalhas das tuas crianças, porque se tu só queres trabalhar a delas, elas não vão só ouvir o que tu dizes, elas vão observar o que tu fazes também. E não adianta tu estás a elogiá-las e a dizer que elas são lindas, que o cabelo é lindo, e quando chegas ao espelho, o teu olhar sobre ti diz tudo. Não é? Não adianta tu tentares respirar fundo 3 vezes quando estás cheia de raiva por um comportamento e a querer parar aquilo na hora com as crianças e contares até 10 antes de dizeres alguma coisa, se depois tu fazes alguma coisa e dizes, epá, que estúpida, porque é que eu fiz isto? Elas vão estar a ouvir como tu falas contigo. Não é? Então, eu acho que as duas não se excluem. Nós, enquanto adultos, podemos trabalhar o nosso amor próprio, a autoestima e melhorar a relação que temos com os outros, sejam esses outros crianças, sejam esses outros adultos, seja o nosso trabalho, a relação que temos com o nosso trabalho, também fala muito, a forma como nos relacionamos com os nossos resultados, com aquilo que queremos mostrar ao mundo, também diz muito sobre aquilo que temos ou não cá dentro. Eu acho que o amor próprio não substitui outras relações, porque nós somos seres sociais e interdependentes, nós precisamos de relações na nossa vida. O amor próprio muda é a forma como aparecemos para essas relações. Se eu vou consciente dos meus vazios, mas também dos meus copos cheios, se eu vou consciente da minha luz, mas também da minha sombra, se eu vou consciente de gatilhos que eu tenho, de dores que eu ainda estou a curar, de partes de mim que eu ainda estou a aprender a amar, eu sei o que é que na relação com o outro vai despertar em mim. E posso ir comunicando isso de forma mais ou menos consciente, mais ou menos amorosa, não é? E isso vai mudar muito a forma como a outra pessoa também se sente na relação comigo. E é um bocadinho sobre isso. A forma como nós nos sentimos, não faz mal, não faz mal, a forma como nós nos sentimos nas relações diz muito sobre o que é que cada um leva para aquele espaço do nós, não é? Sim, e é importante também as pessoas que nos estão a ouvir perceberem que isto não é algo que é atingido e já está. Isto é algo que tem que ser, vai sendo trabalhado. O primeiro passo é começar a ter consciência, e era como tu estavas a dizer, eu não tenho que conseguir fazer comigo para depois conseguir fazer com o outro, até porque isto é um caminho e eu vou experimentando coisas comigo, na relação com o outro isso vai transparecendo, portanto automaticamente já estou a passar também para a relação que eu tenho com o outro, mas isto é um caminho e nós estamos, não é porque eu numa fase da minha vida estou a nutrir muito amor próprio que eu vou nutrir amor próprio por mim sempre, isto tem que ser trabalhado diariamente. E eu até gosto de dar o exemplo das 5 liberdades da Virginia Satir como uma forma de nós fortalecermos a nossa autoestima e, por consequência, também o nosso amor próprio. Porque se eu diariamente conseguir trabalhar estas liberdades, vou estar a potenciar o meu amor próprio, que é, lá está, a liberdade de eu ser quem sou, e já fomos falando disto ao longo desta conversa, da autenticidade, e eu para isto tenho que perceber se estou a fazer, e até está relacionado com o que nós falamos no nosso primeiro episódio, se eu estou a fazer as coisas
porque eu quero, por mim, porque é assim que eu acho que é assim que deve ser, ou porque estou a fazer pressionada pelos outros, pela sociedade, mas Ou se estou a negociar partes de mim para pertencer àquela relação, não é? Imagina, uma relação de trabalho em que eu tenho que negociar a parte de mim que que é alegre, ou que é um bocadinho silly, ou que é um bocadinho tipo mais expansiva, né? Se eu tenho que adotar uma máscara um bocadinho mais contida, um bocadinho mais séria, uh, não será uma relação de autenticidade, não será uma relação onde eu sentirei a liberdade de ser, e provavelmente será uma relação que me trará-me-á sempre esse desconforto. Aqui eu não posso ser quem sou. E isto numa relação pessoal, não é? Numa relação íntima, seja romântica ou até com pais ou com familiares. Se eu não tenho a liberdade de ser, eu não me sinto amada por quem eu sou, não é? Se tu dizes que gostas muito de mim, mas depois eu não posso ser autêntica contigo, não te posso dizer o que penso, o que sinto, não posso expressar o que vai dentro de mim, o que eu realmente gostava de fazer, que tu vais criticar, vais, ai que parvoíce, mas isso não tem futuro nenhum, ou não tem razão nenhuma, não é? Se eu não tenho essa liberdade de ser, eu não me vou sentir amada. E onde eu não me sinto amada, eu não consigo sentir-me feliz, não é? Não me consigo sentir bem. É uma necessidade básica nossa, sentir-nos amados. sim, e a autenticidade tem mais peso do que aquilo que se calhar nós, porque achamos, pronto, eu agora disfarço, mas lá está, se estamos sempre a disfarçar, se estamos sempre a não ser quem nós somos, isso depois acaba por ser disruptivo até, e depois nós também fazemos muito algo que é o não viver sempre, ou não viver no presente, ou seja, neste momento, o que é que eu quero? Não significa que porque nós estamos muitas vezes presos a coisas que fizemos, a coisas que nos aconteceu, e a liberdade de ser também está relacionada com o viver o presente, com o eu neste momento, agora. Não significa que vá querer sempre assim, neste momento é assim. Depois também estavas a falar da questão de nós também podermos dizer aquilo que estamos a pensar e a sentir, e isto é outra das liberdades, nós podermos sentir que podemos, com a pessoa com quem nós estamos, dizer, e connosco também, dizer tudo aquilo que estamos a pensar e a sentir, pois só assim conseguimos criar relações estáveis e vínculos seguros, porque se eu estou sempre a camuflar aquilo que estou a pensar e aquilo que eu estou a sentir, isso não ajuda a manter uma relação verdadeira. Sim, e deixa-me só dizer que para nós termos a liberdade de dizer o que estamos a sentir e a pensar, mas neste caso a sentir, primeiro precisamos deste trabalho de autoconhecimento, não é? Precisamos saber identificar o que estamos a sentir e o que é que precisamos, que necessidade essa emoção nos está a comunicar. Estou triste, porquê? Porque algo importante para mim não esteve presente ou faltou. Fiquei triste porque aquela pessoa não me disse algo que era importante para mim ouvir. Fiquei triste porque aquela pessoa teve um comportamento que me fez sentir desrespeitada, e o respeito para mim é muito importante numa relação. Então, esse autoconhecimento, eu falo muito que o amor vem de mãos dadas com a responsabilidade, não é? Quando eu amo alguém, eu sou responsável também por o que eu coloco na relação com essa pessoa e o impacto do meu comportamento nessa pessoa. E o amor próprio traz esta responsabilidade pessoal por si mesmo, pelo que se sente, pelo que pensa e por comunicar isso com o outro de uma forma que seja ecológica, consciente, não é? Então, eu para ter a liberdade de sentir e de expressar, também preciso eu de me conhecer e de me perceber. E eu acho que às vezes nós ainda estamos a aprender a fazer isso, não é? Sim, e também de validar todas as nossas emoções, porque isto é outra das liberdades, que é de eu poder estar a sentir aquilo que estou a sentir. E nós vivemos numa sociedade que nos leva a não querer estar tanto no desconforto.
E nós temos tendência a ignorar um pouco aquilo que estamos a sentir quando esse sentimento nos coloca num local de desconforto. Mas eu poder validar tudo aquilo que estou a sentir e dizer assim, não, se eu estou se eu estou a gritar porque estou zangada, mas eu estou zangada por uma razão. O eu estar zangada é válido. Não gostei de determinada coisa. Agora, claro que a forma depois como eu lido com ou como eu escolho lidar com esta zanga é que já pode ser diferente dependendo daquilo que eu quero ou não quero construir nas relações com os outros, mas validar aquilo que eu estou a sentir. Essa validação, no fundo, se estiveres numa relação de amor contigo e te deres a liberdade de ser e sentir, né, de ser autêntica contigo mesma e de te permitir sentir tudo o que estás a sentir, tu vais muitas vezes experienciar aquela sensação de eu tenho o direito de sentir o que estou a sentir. É legítimo eu estar a sentir-me assim. Agora, isso não me dá o direito de fazer o que eu quero com isso. Tu utilizaste aí uma formulação muito interessante, que é, tu disseste, eu poder escolher como vou reagir, ou eu poder escolher o que vou fazer com isso. Mas nós só podemos escolher, só temos essa liberdade de escolher como vamos agir, se nós tivermos a capacidade primeiro de tivermos aprendido a desenvolver essa habilidade de perceber como estou a sentir e criar estratégias saudáveis de lidar com o que estou a sentir, de ficar um pouco com esse desconforto sem o querer mudar, sem o querer transformar logo, sem lutar, sem fugir, sem resistir, não é? E eu acho que nós precisamos de ressignificar o lidar com o desconforto e com a dor. Há uma frase que eu sinceramente acho muito fácil de ser deturpada no desenvolvimento pessoal, que é a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. É? E isto é um bocadinho um discurso antivitimista de pá, não é para estares a chorar sobre o leite derramado, toca andar para a frente, não é? Só que as pessoas esquecem-se da primeira parte da frase, que é a dor é inevitável, a dor faz parte da vida. E as pessoas estão muito focadas na parte do sofrimento obsessional, não vou sofrer por isso, não vou estar aqui a remoer e a chorar sobre o leite derramado, e esquecem-se da primeira parte da frase, que é a dor é inevitável, faz parte da vida, faz parte da condição humana. Então, quanto mais saudável for a minha relação com a dor, sem eu trazer isso para o meu valor, sem eu conseguindo acolher tudo o que estou a sentir, mas eu vou conseguir transformar isso numa escolha de como quero agir naquele momento. Eu gosto muito do Mark Manson, é um escritor, foi quem escreveu aquele livro A Arte Subtil de Dizer que se dá-se, né? E o Mark Manson tem uma frase nesse livro que eu acho que ajuda mesmo a entender esta liberdade de estar a sentir o que estou a sentir, legitimar, obrigada Catarina, validar o que estou a sentir, que é a aceitação, a procura de uma experiência positiva é em si uma experiência negativa. Se eu estou sempre a querer sentir-me bem, eu vou me sentir mal todas as vezes que não estiver a sentir-me bem, né? A procura de uma experiência positiva é em si uma experiência negativa. Por outro lado, criando aqui um paradoxo, a aceitação de uma experiência negativa é em si uma experiência positiva. Eu aceitar que estou em dor, eu aceitar que aquilo magoou, eu aceitar que estou irritada, eu aceitar que tenho o direito de me sentir assim, é em si uma experiência positiva, mesmo que a emoção esteja a ser desconfortável e dolorosa. Sim, e eu tendo mais consciência daquilo que estou a sentir e acolher tudo aquilo que eu estou a sentir, leva-nos à quarta liberdade, que é de eu poder pedir. Ou seja, de eu poder escolher e pedir aquilo que quero. E eu só consigo fazer isto se tiver mais consciência daquilo, não é, do desconforto que eu estou a sentir, do porquê, e mesmo não só no desconforto, isto também nos pode acontecer em situações agradáveis.
e poder pedir ao outro aquilo que eu quero e escolher aquilo que eu preciso. Isto também está relacionado com os nossos limites, não é? Eu conseguir perceber até onde é que eu consigo ir, até onde é que eu, sozinha, ou se eu preciso de... É que nem é até onde é que eu consigo ir, porque acho que às vezes nós tentamos, por aprendizagem, forçar esse nosso limite e vamos para além do que aquilo que seria ecológico irmos. Não é que a gente consegue. A gente conseguir pode conseguir muito. É que até onde é que é respeitador nós irmos? Não é? Até onde é que é promotor de bem-estar nós irmos? Às vezes nós mulheres temos muita dificuldade de pedir ajuda. Achamos que temos que conseguir tudo sozinhas, dar conta de tudo sozinhas e que se não conseguirmos isso diz algo sobre o nosso valor, sobre quem nós somos. E às vezes achamos que não merecemos o fácil. Eu tive um chefe que tinha uma frase que eu passei a odiar. Na altura achava incrível, porque achava que dizia coisas incríveis. Eu tinha um chefe que me dizia assim: se fosse fácil não era para ti. Porque alimentava muito aquela minha parte de alcançar objetivos que as pessoas achavam que eram impossíveis de alcançar. Pai, chegou uma parte, sobretudo no final de eu estar nesse trabalho, que eu pensava, não, o fácil é para mim também. Eu não preciso de ficar só com o difícil. O fácil também é para mim. O simples, o não me sobrecarregar, o não achar que tenho que dar conta de tudo. O se alguém me está a oferecer ajuda, eu não achar que é uma simpatia e achar que é o que eu mereço, porque eu faria o mesmo pelo outro. Yeah. Eu acho que esse pedido é um pedido que vem com muito amor próprio, não é? Sim, é claro que nós temos que perceber, respeitar os nossos limites e conseguir perceber que as coisas não têm que ser sempre feitas em esforço e com muito cansaço. E isto é uma liberdade que nós temos que devemos usar mais, e se calhar nós mulheres não usamos tanto. Mas por outro lado, também temos a quinta liberdade e a última, que é de correr riscos. Muitas vezes também depois não podemos estar sempre no fácil, ou não podemos estar sempre no... Ou seja, também se queremos avançar e crescer, eventualmente vamos ter que agir, é a única opção. Mesmo que isso, que por vezes a ação seja desconhecida, nós também só vamos... Ou seja, os nossos limites não são também estanques. Eu, à medida que também vou crescendo e que me vou conhecendo mais, os meus limites também podem ser mudados. E eu só vou conseguir entendê-los e perceber se for experimentando coisas Sim, novas e coisas diferentes. há uma grande diferença. Este pode ficar uma sugestão de um episódio para falarmos sobre isso, não é? Sobre zona de conforto e zona de desafio e sobre dar-nos a liberdade de experimentar coisas novas, não é? Qual é o nome da liberdade? É a liberdade De correr riscos. de correr riscos. O que eu sinto no trabalho que tenho feito com pessoas, e aqui não me vou ausentar de dizer que a grande maioria são mulheres, o que eu sinto é que as mulheres já estão na sua zona de desafio em muitas áreas. Já têm muitas coisas em mãos na sua zona de desafio. E depois, na relação consigo, se calhar estão na acomodação da zona de conforto. Eu tenho muita dificuldade em ir para a zona de desafio no meu autocuidado, não é? De cuidar mais de mim fisicamente, cuidar melhor da minha alimentação, do meu sono, do meu exercício físico, porque já estou na minha zona de desafio em muitos outros lugares e não quero largar nenhum. Eu costumo dizer sempre a regra dos 80-20, não é? Para ir de uma forma saudável para esse correr riscos, às vezes é ires 80-20, 80-20 na tua zona, 80% na tua zona de conforto e 20% a arriscar essa zona de desafio e correr riscos. Se tu todos os dias correres mais 20% de risco, né, de experimentares, de sair da tua zona de conforto, fazeres algo diferente, tu vais manter-te 80% na tua zona de conforto. Estou a dizer isto até porque, como
processo de aprendizagem pessoal. Eu lembro-me perfeitamente de estar a estudar coaching e de estar a aprender a zona de conforto e zona de desafio, e lembro-me de na altura se falar dessa evolução, desse correr riscos de sair da zona de conforto. E de repente eu tenho tipo um insight que me faz rebentar em choro, não é? Porque eu percebi, meu Deus, eu estou na minha zona de desafio há 3 anos. Eu ainda não encontrei a minha zona de conforto. O que é a minha zona de conforto? Onde é que eu me sinto segura, sem estar sempre a arriscar-me? E aí pode ficar então para o nosso próximo episódio, para um desses. É um tema Comentem, interessante, sim. comentem se quiserem, porque a intenção com que vamos para essa zona de desafio e a intenção com que vamos correr esses riscos faz toda a diferença na forma como lidamos com o processo. Yeah, é isto. Sim. Não sei, acho que já demos aqui algumas noções do que é que as pessoas podem ir fazendo no seu Sim. dia, na relação consigo, para aumentarem e melhorarem o seu amor próprio. Temos aqui duas perguntas para responder de ouvintes que nos mandaram aqui umas perguntas. Uma foi a Filipa e outra foi um feedback que recebemos em relação ao primeiro episódio. Mas antes de irmos, eu gostava de fazer aqui um breve resumo então do que falámos. Sim. Falámos da diferença da autoestima, da autoconfiança, de amor próprio, que amor próprio, amor pode ser a relação que temos connosco, e que isso implica autoestima, autocuidado, autoconfiança, a forma como assumimos responsabilidade por nós, não é? E a autoestima é a estima, o amor, o cuidado que eu tenho para comigo, o valor a que eu me atribuo, não é? Se sinto que tenho valor e esse valor está em quem eu sou, ou se o meu valor está apenas na percepção do outro sobre o que eu faço, sobre o que eu tenho, sobre o que eu alcanço. E que a autoconfiança é a minha confiança em algo que eu faço, ou que eu tenho, ou que eu consegui, ou que eu alcancei, e que apesar de estarem conectadas, autoestima e autoconfiança não são a mesma coisa. E se eu só estimulo a autoconfiança, a probabilidade de estar muito dependente de feedbacks externos e de me sentir mal em relação a mim mesma durante o processo é muito grande. Ao passo que, se eu nutro bem a minha autoestima, até posso lidar com momentos em que as coisas não me correm bem, sem que isso me derrote ou me faça sentir que não tenho valor. Não é? E depois, tu trouxeste muito bem essas 5 liberdades da Virginia Satir que nutrem a autoestima. Queres resumi-las? Sim, é a liberdade de ser, a liberdade de dizer aquilo que estamos a pensar e a sentir, a liberdade de sentir aquilo que estou a sentir, de pedir e de correr riscos. Isso. Então, eu acho que a liberdade é um bom valor para uma relação de amor, seja o próprio, seja com os outros. Olha, então vamos às perguntas, vamos responder aqui a 2 perguntinhas para terminarmos este episódio. A primeira perguntinha veio da Filipa, e a Filipa perguntou-nos como é que nós nutrimos a nossa relação de amor próprio. Deixa-me encontrar aqui a pergunta. Aqui está. Como ter mais amor próprio e conseguir ver em nós aquilo que os outros veem? Lá está, esta pergunta pode ser um pouco... Porque nós, para nutrir amor próprio, já fomos falando ao longo deste episódio, e acho que aquilo que tu estavas a dizer dos 80-20 também pode ser uma boa dica para se ir começando, e estas liberdades, trabalhar estas liberdades, começar a conhecer-me neste sentido, dos meus limites, daquilo que eu estou a sentir, de comunicar, de viver o presente, de correr riscos. Portanto, acho que isto podemos ir trabalhando. Esta questão de deixarmos o olhar do outro é que já pode ser, porque aqui já estamos na questão da validação ou na questão do querermos ser vistas ou de querermos nos ver como os outros veem,
e não de me querer ver como eu sou. Ou como eu me vejo, não é? Às vezes pode ser que nós realmente, as pessoas conseguem transmitir coisas de nós que nós gostaríamos de conseguir ver e que não estamos a conseguir, pode ser também por aí. Ou então, nós querermos mudar a forma como nós nos vemos. Não sei o que é que a Filipa queria em relação a isso, qual era destas duas Sim. opções, mas o importante acho que é nós nos conhecermos primeiro, sabermos exatamente, esquecendo aquilo que as outras pessoas dizem sobre nós, o que é que nós vemos em nós. Olha, eu traria aqui algumas perguntas à Filipa e a todas as Filipas que existem em nós, não é? Que é, que necessidades tuas são satisfeitas na relação com o outro, que na relação contigo tu ainda não as consegues preencher? A necessidade, se calhar, de ser elogiada, de ser apreciada, de ser reconhecida, de ser vista também pelos seus talentos e pelas suas capacidades, não é? Pelas suas coragens, porque muitas vezes os outros têm acesso ao nosso comportamento apenas, não é? Ao nosso palco, e não têm acesso ao que nós temos, que é os nossos bastidores. Então a pessoa pode ver os momentos em que eu fui corajosa, mas não vê o medo que eu senti enquanto tinha esse ato de coragem. Eu perguntaria que necessidades da Filipa estão a ser satisfeitas na relação com o outro, que na relação com ela ainda não estão, e perguntaria o que é que o olhar do outro lhe traz de sensação boa, que o olhar interno dela ainda não consegue trazer. Às vezes o outro consegue-me trazer gentileza, compaixão, e o meu olhar interno ainda me traz muita crítica e autoexigência, por exemplo. Não é? Okay. Então eu deixaria essas perguntas para a Filipa pensar. E depois tivemos aqui outra pergunta que é, acho que pode ficar para outro episódio também, sobre amor não significar exatamente concordância. E acho que nem amor próprio, né? Eu vou acrescentar à pergunta, que não é minha, é da Ana, mas vou acrescentar à pergunta que acho que nem o amor próprio às vezes tem concordância. Às vezes eu posso não concordar com a forma como me comportei, reagi em relação a alguma coisa e mesmo assim continuar numa relação de amor comigo. Assim, de forma muito rápida, Kat, queres responder a porque é que amor não significa concordância? Depois podemos desenvolver mais noutro episódio. Sim, porque era aquilo que estavas a dizer, nós podemos muitas vezes não concordar com aquilo que fizemos e não vamos nos deixar de amar por isso. E é aqui, não sei, acho que é um pouco a diferença entre aceitar e concordar, porque nós muitas vezes precisamos é de aceitar as coisas como que aconteceram, e o aceitar não significa concordar. Eu posso na mesma achar que isto pode servir-nos na aprendizagem para outros momentos, mas aceitar que foi aquilo que eu consegui fazer naquele momento, com os recursos que tinha naquela hora, e não significa que tenha que deixar de me amar por isso. E aqui estou a falar na relação connosco. Com os outros acaba por ser um pouco o mesmo. Às vezes nós não concordamos com aquilo que o outro faz, mas o importante para avançar é o aceitar que foi aquilo que aconteceu. Acrescentarias alguma coisa? Não, eu talvez poderia complementar que neste episódio falámos do quanto fomos educados para a obediência e no amor condicional. Se te comportares de uma forma que me agrada ou que não me desafia, eu demonstro-te amor. Não é? Então nós começámos a confundir isso, não é? Sentíamos-nos amados quando nós agradávamos ao outro, quando o outro concordava com o nosso comportamento. Então fomos condicionados a isso, a achar que amor é quando estamos de acordo, amor é quando pensamos igual, amor é quando tu concordas com o que eu fiz, com o que eu disse e validas como estou a sentir e a pensar. Não é? E amor não tem que ser concordância. Às vezes podemos amar o que é diferente, podemos amar aquilo que não concordamos e podemos respeitar também.
não é? Amor tem muito a ver com respeito. Respeitar mesmo aquilo que não compreendo, respeitar mesmo aquilo que não concordo. Isso fala muito sobre amor incondicional, não é? Olha, acho que é isso. Acho que... Vamos terminar só com as nossas perguntas, Andreia. Bora, vamos. Onde é que tu achas que pode haver mais, ou que há espaço para mais amor próprio na tua vida? Olha, acho que há espaço para mais amor próprio em mim e na minha vida, quando eu ainda sinto muito medo e paraliso. O que está aí no instinto de lutar ou fugir ainda é criticar-me sempre que eu paraliso. E gostava de continuar a acolher-me nos momentos em que eu me sinto paralisada e não consigo decidir, não consigo escolher, não consigo fazer. E também ainda estou a aprender a amar a parte de mim que sente-se muito alarmada e preocupada, ainda estou a aprender a acolhê-la, quando alguém está chateado, desiludido, magoado comigo. Ainda estou a aprender a sentir-me bem comigo e na relação comigo, mesmo que o outro não se esteja a sentir assim em relação a mim. Então ainda são partes de mim que eu estou a aprender a amar. E acho que cabe mais amor próprio aí. Uhum. Olha, eu na minha vida, eu acho que é quando eu sou confrontada com uma avaliação externa que não corresponde ou que não é congruente com aquilo que eu queria transmitir. E acho que poderia haver mais amor próprio, porque eu, no fundo, fico aqui numa luta entre aquilo que eu sei que sou e que consigo dentro dos meus limites e dos meus recursos e aquilo que consigo transmitir ao outro, mesmo avaliando ou tendo consciência ou racionalizando a credibilidade que dou ao outro por me estar a passar essa opinião ou o conhecimento que a outra pessoa também tem sobre mim. Mas acho que seria uma área onde eu gostaria de ter mais amor próprio, é nos momentos em que sou confrontada com isso, com essas avaliações externas. Sim, sim. Que às vezes sentimos como julgamentos, não é? Sentimos Sim, como e julgamentos críticas. do nosso Sim, valor, de quem nós somos, não é? sim. Olha, e Olha, mais onde é que tu... Íamos desculpa. perguntar as duas ao mesmo tempo. Não, sintonia, sintonia. Onde é que tu achas que pode mais amor próprio no mundo? No mundo, eu acho que muito por aquilo que nós falamos hoje das liberdades, acho que poderia haver mais amor próprio no mundo se as pessoas conseguissem identificar mais os seus limites pessoais e pedir mais e estar mais confortável no fácil, não se exigir tanto. Acho que poderia ter um grande impacto se as pessoas conseguissem pôr em prática estas liberdades, ter muito mais impacto na nossa sociedade no geral Uhum, e uhum, traria mais amor mesmo. próprio para a nossa sociedade e para o mundo. Sem dúvida. E nós tendemos a achar que muito amor próprio, as pessoas às vezes até confundem com narcisista. Eu adoro quando as pessoas me fazem aquela pergunta: onde é que é a linha que distingue amor próprio e arrogância? Não é? Podemos falar disso noutros episódios. Eu estou a mandar tudo para o futuro, tudo para o futuro. Depois cobrem nos comentários que a gente compromete-se a vir gravar. Mas eu sinto que pode haver mais amor próprio no mundo, nos adultos, para que nós possamos transformar não só o nosso passado, porque é possível transformar um passado. Vamos sempre a tempo de ter uma infância feliz, ressignificando, olhando com outros olhos, acolhendo o que ficou em nós a ressoar desse passado. E olhando também para o presente e para o futuro. O que eu sinto é que ainda há muitos adultos que não se amam e por isso também não conseguem amar os outros e por isso também ainda têm relações pouco saudáveis, seja com outros adultos, seja com crianças. E eu sinto que pode mais amor próprio nos adultos, homens e mulheres. Uhum. Porque ainda estamos todos
ainda vejo muitas crianças em corpos de adultos a ter comportamentos que não são atos de amor, são pedidos, às vezes gritos de amor. Olha para mim, repara, não é? Diz-me que eu sou importante, diz-me. Não é? Então acho que cabe mais amor próprio nos adultos. Acho que cada um, se começar por si, construímos todos um coletivo com mais amor. Isto, acho que terminamos agora. E terminamos em cheio, acho que sim. Esperamos que as pessoas tenham gostado deste nosso episódio dedicado ao amor próprio. Deixem os vossos comentários e ficamos por aqui. Que achas? Obrigada, Obrigada. Catarina. Acabaste de ouvir mais um episódio do Pode Mais Amor. Esperamos que tenhas tido boas reflexões, bons insights com esta conversa e que, acima de tudo, saias daqui com a sensação que pode sempre mais amor. Partilha connosco o que achaste do episódio e partilha com quem achas que vai gostar de ouvir. E sorri, porque a tua felicidade depende de ti e de mais ninguém.